Fala pessoal, tá começando mais um debate, falando agora dessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Aí tivemos alguns jogos, já tivemos outros jogos que foram comentados no debate anterior, então se você não viu, procura aqui no nosso canal, porque vocês vão achar nossa equipe de comentaristas falando um pouco sobre os primeiros jogos dessa rodada, que já começou com tudo, já começou surpreendendo todo mundo, né? Mas calma, antes de eu dar spoiler, primeiro eu vou apresentar os comentaristas. Hoje eu estou com o Fábio Cavalcante, o Lucas Henrique e o Leonardo Lopes. Eu sou a Valéria Contado e a gente vai acompanhar vocês nesses minutinhos e debater um pouquinho sobre as surpresas, as reviravoltas, os jogos bons, os jogos ruins, que aconteceram agora mais para o finalzinho da noite, né? Então, a gente vai começar falando um pouquinho de Bahia e Curitiba, que é o primeiro jogo que a gente vai comentar. E eu queria começar falando com o Fábio, queria saber o que você achou desse resultado e também já vou fazer uma pergunta mais complicadinha no começo, mas você pode pensar em um pouquinho. É, Você acha que essas rodadas, esses pontos que os times estão ganhando e estão perdendo também, podem impactar muito mais para frente? Porque a gente sabe que a gente está com um calendário bem apertado, que o campeonato provavelmente vai virar o ano. Então eu quero saber sua opinião sobre essas pontuações e sobre um pouquinho sobre o jogo do Bahia. Boa noite, Valéria. Bom, começando falando um pouco do jogo, né? O Bahia fez sua estreia no Campeonato Brasileiro, não jogou no fim de semana porque decidiu o Campeonato Baiano, né, no sábado. E fez uma ótima estreia. O primeiro tempo jogou bem, no segundo tempo teve um pouco mais de controle do Curitiba, mas o Bahia soube se impor, fez o gol com o Rodriguinho, conseguiu os 3 pontos que, sim, são muito importantes para a equipe ao decorrer do campeonato. E sobre o que você estava falando dos pontos, né, dessas equipes que elas estão ganhando e perdendo nesse começo, eles são essenciais. Em todo o campeonato, a gente sabe que as equipes às vezes chegam lá no final e ficam fora por 1, 2 pontos de zona de Libertadores, que acho que é o que o Bahia vai lutar, por exemplo. E aí o pessoal, esses pontos que você perde no começo. Então é essencial, principalmente jogando com o adversário mais fraco que você, como é o caso do Curitiba, que já chegou à sua segunda derrota no campeonato. Então você tem que fazer valer o seu mando de campo, o seu favoritismo e ganhar esses jogos que são teoricamente mais fáceis, né, no começo do campeonato. Se você perde pontos aqui, com certeza eles fazem falta no final do campeonato. Sim, também acho. Léo, aproveitando, eu vou passar a palavra para você e eu queria também saber uma coisa, porque a gente está vendo também, além dessa. É um começo, né? É um recomeço para muitas equipes, principalmente para as equipes cariocas que já tinham terminado o Campeonato Carioca um pouco antes. Queria saber como você está vendo esse recomeço, se você acha que o aproveitamento dessas equipes, de todas, né, no caso, está sendo interessante, se a gente já pode começar a cobrar um pouquinho mais a partir dessa rodada. Eu acho que ainda é muito difícil fazer uma avaliação, né? O campeonato retornou agora, muitas equipes estão estreando hoje para ter uma noção básica aí, e por causa dos campeonatos estaduais, mas de certas equipes é sim necessário cobrar. Por exemplo, o Flamengo, que tem um elenco muito bom, já demonstrou seu potencial na última temporada. O Atlético Mineiro, que é uma aposta, sim, com os novos jogadores, mas tem um técnico muito qualificado que no ano passado fez um ótimo campeonato com o Santos. O Palmeiras, que não vem jogando um bom futebol desde a volta do Campeonato Paulista, foi campeão, mas não jogou bem. Então, de certas equipes, você pode sim cobrar um desempenho por já mostrar porque elas já mostraram que podem, elas já mostraram sua qualidade em um decorrer da temporada passada ou desta temporada mesmo. Então, vai demorar um pouco para esses times encaixarem, mas o mínimo eles têm que fazer dentro de campo. Que foi o que o Bahia fez, porque venceu o Curitiba por 1-0 com gol de Rodriguinho, gol de pênalti. E aí eu passo a palavra para o Lucas também, e eu queria saber de você, Lucas, se você vê que essa organização do Bahia, que a administração do Bahia, que vem se mostrando bem eficaz desde o ano passado, pode ajudar o clube a alcançar o seu objetivo, que é a classificação para a Libertadores. Se você acha que o Bahia é um clube que vai brigar por posição aí, queria saber qual a sua
expectativa em cima do Bahia e também em cima do Curitiba, que, como o Fábio falou, já veio de 2 derrotas nessas 2 rodadas. Eu acho que com certeza a organização ajuda muito o Bahia. É um time que vem com Roger Machado fazendo bom trabalho. Teve hoje o gol do Rodriguinho, né? De pênalti, bem batido. Então, quando você tem uma boa gestão, uma boa organização, esse tipo de coisa ajuda muito o time, mesmo que não tenha tanto investimento, mas com calma, com um projeto de trabalho, tudo facilita. E o Bahia mostrou isso hoje contra o Curitiba, foi efetivo, fez o seu gol. Eu acho que o torcedor do Bahia deve estar bem feliz por enquanto, o desempenho do time. Eu acho que começou com o pé direito, por enquanto, o Brasileirão. Sim. Vamos lembrar que o Roger Machado também esteve presente no Palmeiras de 2018, que foi campeão brasileiro. Ele praticamente, vamos dizer assim, montou a espinha dorsal do Palmeiras e acabou perdendo o cargo, e o Felipão assumiu desde então. Até o Felipão falou que o Roger vinha fazendo um trabalho ok na equipe do Palmeiras, né? E agora vamos falar um pouquinho também sobre o segundo jogo da noite, que foi um jogo que surpreendeu muita gente, né? O Atlético Goianiense fez 3 gols no Flamengo na noite de hoje. Poderia ter feito 4, mas teve um gol que foi anulado, inclusive. E eu queria saber de você, Fábio, como que você vê esse resultado para um Flamengo que está conhecendo o seu técnico agora, que teve Jorge Jesus, que foi bem vitorioso e que ainda não conseguiu vencer nessas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, sendo que a gente esperava bastante desse Flamengo, né? Bom, Valéria, assim, a derrota, na verdade, surpreendeu todo mundo. Eu acho que pegou todo mundo de surpresa. Ninguém esperava, ainda mais pelo placar que foi. E, bom, nós temos o Flamengo, né? Chegou a sua segunda derrota consecutiva no campeonato, né? E é um time que é muita pressão. É um time que, por de ser uma torcida de massa tão grande, ele com certeza já vai começar a ser cobrado, o Domenech. E isso é um problema. É um treinador novo, e não só novo no clube ou no futebol brasileiro, mas é um treinador novo na profissão. Ele era auxiliar. Ele está se adaptando à nova profissão e já vem para um clube de massa, que ele vai ser tão cobrado quanto ele vai ser cobrado no Flamengo. Eu acho que talvez não tenha sido a melhor escolha do Flamengo e nem dele próprio, né, para a continuidade da carreira dele. Ele optou por uma formação um pouco diferente. Ele tirou o Rafinha e o Arrascaeta, ele entrou com 3 zagueiros. E, bom, não deu certo. No primeiro tempo, o Atlético Goianiense basicamente colocou o Flamengo na roda ali defensivamente. Gerou muitas oportunidades, fez 2 gols, teve um anulado. E, assim, o Domenech depois mudou o time, melhorou, voltou para os 2 zagueiros clássicos, tradicional, e conseguiu levar mais perigo, mas novamente o Flamengo mostrou falta de pontaria, né? Não conseguiu converter as oportunidades em gols, e isso foi bem ruim. E o time está começando assim, como a gente vinha falando, né? Esses pontos que as equipes perdem no começo do campeonato podem fazer falta lá no final. E para um time como o Flamengo, que pretende brigar por título, esses 6 pontos que eles perderam, 3 em casa e agora 3 com um adversário que tecnicamente é muito, muito inferior ao clube, com certeza vão fazer muita falta pro time. Sim, concordo com você, Fábio. E Léo, eu queria perguntar para você, agora vendo um pouco o outro lado também, porque o Atlético Goianiense conseguiu jogar para frente, conseguiu jogar em cima do Flamengo e fez 3 gols. Foi uma vitória elástica dentro de casa. E eu queria saber de você qual a importância para o Atlético Goianiense essa vitória agora no comecinho do campeonato, além, claro, da questão de pontuação que a gente já comentou aqui. Olha, é de suma importância. O Atlético Goianiense claramente é uma das equipes que irá brigar para não ser rebaixada nessa temporada, né? Vale destacar que o Sport também conseguiu um bom resultado na sua estreia, né? Vencendo o Ceará. Então, essas equipes que disputam o rebaixamento, conseguindo bons resultados no começo, conseguem criar aí a famosa gordura, né, para as finais do campeonato lá na frente, né? Porque eles brigam pelo rebaixamento e não vão vencer todos os jogos. Então, é muito importante conseguir esses resultados em casa e ainda mais contra time grande, né?
Então eu acho que isso levanta muita bola do Atlético Goianiense, né? Vamos ver como que vai ser nos próximos jogos, mas me impressiona muito a falta de desempenho do Flamengo. Não fez uma boa partida contra o Atlético e agora não faz uma boa partida contra o Atlético Goianiense. Vendo os scouts da partida, você não reconhece aquele Flamengo da temporada passada, mas parabéns ao Atlético Goianiense que conseguiu esse resultado e vai ser muito importante aí pro resto do campeonato. Sim, é um resultado importante realmente. Também ajuda a levantar a moral do time, né? Que muitas vezes pode um time que já brigou para não ser rebaixado. É importante vencer um time que até pouco tempo era o atual campeão brasileiro. E vamos ver o que vai acontecer também nessas próximas rodadas. Agora, Lucas, eu queria saber de você qual a sua opinião sobre as escolhas técnicas do Domenech até agora. Aliás, se vocês Fábio e Léo quiserem comentar isso também depois, porque as pessoas vêm comparando um pouquinho o trabalho dele com o do Jorge Jesus e a gente está vendo que não está dando muito resultado. E também queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do Bruno Henrique e do Gabigol, se você acha que está rolando alguma coisa. Enfim, sua palavra. Acho que para começar, a falta de efetividade do Flamengo é o que vem pecando nos dois jogos do Brasileirão, contra o Atlético Mineiro e agora contra o Goianiense. E com isso o Domenech ele está tentando impor alguma forma dele do Flamengo jogar, mas alguns torcedores vão dar aquela de time que está ganhando não se mexe, né? Tem quem defenda que o Domenech deveria só seguir o trabalho do Jorge Jesus, acertar o que tiver, até porque o campeonato é grande, o ano vai ser longo. Teria que haver mudanças, digamos assim, se o Jorge Jesus continuasse. Mas os torcedores do Flamengo talvez estejam com um pouco medo dessa radicalização, dessa mudança do jeito de jogar do Flamengo, que alguns jogadores, por exemplo, como o Rodrigo Caio, sentiram muito no jogo de hoje. E em relação ao Bruno Henrique e Gabigol, tá um pouco confuso, tá uma confusão, até porque o Bruno Henrique não sabe se fica, e acaba prejudicando a performance dos dois, né? Que nos dois jogos agora ficaram sem marcar do Brasileirão, prejudica eles, prejudica o Flamengo, os torcedores, enfim. É algo que deve ser mudado. Prejudica o Cartola também, né? Não sei quem É, joga, mas eu tenho certeza que muita gente está apostando no Gabigol e no Bruno Henrique, né? E aí eu vou até passar a mesma pergunta para você, Fábio. Queria que você me falasse um pouquinho sobre como você vê essa mudança de postura do Flamengo e essa mudança que o Domenech está trazendo também. Bom, Valério, complementando, eu não acho que exista nenhum tipo de rixa entre Gabigol e Bruno Henrique, não. Eu acho que as pessoas estão aproveitando de lances que aconteceram dentro do campo por falta de ritmo, por coisas de jogo para tentar criar alguma coisa para, sabe, o famoso clickbait, mas eu não acredito que tenha nada entre eles. E a mudança tática do Flamengo, bom, como eu disse, o Domenico é um treinador novo, ele está tentando achar o seu próprio estilo de treinador e implementar isso dentro do Flamengo. Isso demora um tempo, leva um tempo para isso acontecer. O Flamengo vinha de uma filosofia do Jorge Jesus, trouxe um treinador diferente, que vem de um futebol diferente, de uma liga diferente, e que tem ideias diferentes. Ele não vai seguir a linha do Jorge Jesus. Mesmo se ele tentasse, não ia ser igual. Eu acho que você escolheu apostar no Domenech, num treinador novo, você tem que dar tempo para ele trabalhar. As mudanças táticas do Flamengo, se você pegar o jogo de domingo agora e o de hoje, você vai ver que ele já experimentou, ele tentou mudar a formação tática. E, bom, ainda ele não achou a melhor, o que encaixa mais, o que tem mais a cara dele, mas eu acho que com o tempo ele vai acabar encontrando, porque os jogadores do Flamengo também são muito qualificados. Certo. Léo, eu queria saber de você, além do que você acha da questão técnica e tática por parte do Domenech, se você, como dirigente, se você apostaria também no treinador novo, já que o Fábio puxou esse assunto dele ser um treinador novo e tal, até visando o currículo que ele tem também, né? Queria saber sua opinião sobre isso. Começando pela sua segunda pergunta, não apostaria num treinador novo. Mesmo ele sendo auxiliar do Guardiola,
dar treino e ser auxiliar de treinador não é a mesma coisa de você comandar um elenco, de você ser o gestor de um time, né? É muito diferente. O Flamengo tá com essa nova filosofia, né, de apostar em treinadores de fora, né, alegando que os treinadores daqui estão muito defasados, que isso pode até ser, né, algo verídico, né, que acontece, mas foi uma aposta. É uma aposta e agora tem que segurar o cara até o final. Fazendo uma comparação, quando Jesus chegou, ele já era um técnico mais experiente, já tinha comandado aí o Benfica, o Porto e tudo mais. E quando ele chegou, ele teve esses resultados, perdeu, foi eliminado para o Atlético Paranaense, perdeu para o Emelec de 2-0, perdeu para o Bahia de 3-0, e agora o Domenech chegou e vai mudar a filosofia do Jesus. Cada treinador tem o seu modo de trabalho. Ele está chegando agora, mas eu acho que algumas alterações são muito drásticas. Ele começar a sua segunda partida no Flamengo com 3 zagueiros, eu acho que é mudança demais. Mesmo que o time depois da pandemia não vinha jogando um bom futebol já com o Jesus, a efetividade já não era aquela efetividade de antes, né, que o time vinha tendo, é uma mudança muito drástica. Você tem que chegar e ir implementando aos poucos o seu trabalho. Se ele for humilde, assim, de implementar aos poucos o seu trabalho, testando os jogadores na hora certa, seguindo a linha do Jesus. Porque, querendo ou não, o que o Jesus fez deu certo. E se deu certo, por que mudar? Segue ali o básico que o Jesus fez e depois você implementa suas ideias. E já que ele está no cargo, a possibilidade é fazer isso e ver se dá certo. Mas não apostar no Domenech, mas ele tá aí e tem que fazer o seu trabalho. Mas mudanças drásticas agora não vai ajudar em nada nesse time. Sim, principalmente porque a gente... Oi, pode falar, Fábio? Eu posso, depois que você terminar, complementar mais uma coisa sobre o Jorge Jesus? Claro, pode sim. Como eu estava falando, agora que é importante também a gente segurar esses pontos, né? Como a gente vinha falando aqui, os pontos dessas primeiras rodadas são gorduras importantes, visando o nosso calendário, que vai estar uma loucura daqui para frente. Libertadores já começa mês que vem, eles soltaram as datas também já das primeiras partidas da Copa do Brasil, então, né, a gente já sabe que vai ser apertado e até acho que a CBF mudou a data de descanso dos jogadores. Acho que ela diminuiu para 48 horas, se eu não estou enganada. Vocês podem confirmar isso para mim. Fábio, pode falar. Não, Valéria, eu só queria... A gente estava comentando isso até antes de começar a gravar, sobre a postura do Jorge Jesus com o Flamengo, né? Que, bom, talvez o substituto perfeito do Jorge Jesus já estivesse aqui no Brasil, que era o Jorge Sampaoli, que com o elenco inferior do Santos e hoje com o elenco inferior do Atlético Mineiro, comparado ao elenco do Flamengo, está fazendo um trabalho muito, muito útil e muito bom. Ele recusou a primeira proposta do Atlético Mineiro, recusou a proposta do Palmeiras para tentar assumir a vaga do Flamengo. Mas o Jorge Jesus falou que ficaria, renovou o contrato para alguns meses depois sair e o Jorge Jesus e o Jorge Sampaoli já está acertado para o Atlético Mineiro. Então acho que assim, a forma que ele agiu com o Flamengo de renovar o contrato e mesmo assim sair foi horrível. E eu acho que ele é um dos grandes culpados pela situação atual do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Bem lembrado, isso pode também influenciar um pouquinho nos jogadores, né? Também no desempenho dos jogadores. Bem lembrado, Fábio. Aí, agora eu quero falar com vocês sobre o jogo do Grêmio e Ceará, que terminou em empate. Foi na casa do Grêmio. Queria começar, acho que pelo Lucas. Lucas, queria te perguntar como você vê esse resultado para o Grêmio, que é uma equipe que a gente sabe que faz um tempinho que não ganha o Campeonato Brasileiro, mas que é uma equipe bem copeira, a gente já conhece o estilo do Grêmio, do Renato Gaúcho, e queria saber como você vê esse empate logo no começo também do campeonato. O Grêmio é outro time que vem com uma organização bacana, né? Renato Gaúcho tendo continuidade desde 2016, se eu não me engano, no Grêmio. Uma base, está aproveitando a base, os jogadores jovens. Na primeira rodada ganhou do Fluminense, a gente vai falar mais tarde dele. E agora contra o Ceará começou propondo o jogo, mas parou nas defesas do Praz. E aí o Ceará embalou e foi mais efetivo, terminou o primeiro tempo com um gol. E aí no segundo tempo, graças a Deus, seus torcedores do Grêmio, para dar alegria, o Tassiano fez em gol de empate, mas um jogo que
O Grêmio com certeza quer o Brasileirão, não quer ganhar só Copa, Renato Gaúcho deve com certeza querer tirar esse jejum. E acho que esse empate atrapalha um pouco, mas também tem que dar muito mérito ao Ceará, que também não fez uma partida ruim, foi efetivo na chance que teve, fez o mando de campo e eu acho que é isso. É isso. Léo, do outro lado, eu queria saber como você vê esse empate para o Ceará, que estava jogando fora de casa, contra uma equipe que a gente sabe que é forte, que é a equipe do Grêmio, que muitos colocam como postulante ao título também. Queria saber como você vê esse empate pro Ceará. Se eu não me engano, o Ceará é a única equipe invicta da Série A, né? Ou invicto ou tem apenas uma derrota. É muito importante porque o Ceará é uma das equipes que briga lá embaixo, querendo ou não. Tá com um time melhor, ganhou aí a Copa do Nordeste e tudo mais. Tem o Fernando Praz no gol, que é um peso, pesa muito no elenco ter o Fernando Praz no gol. É um goleiro de muita qualidade, acho que vai ajudar muito o Ceará nessa temporada. Acho que o diferencial pode ser tanto os jogadores de linha, mas também o Fernando Praz, que tá no gol e vai segurar muito lá atrás pro Ceará. É muito importante, vai criar uma gordura aí pro Ceará para brigar lá na frente contra o rebaixamento. Foi apenas um empate, mas é um empate fora de casa. A gente sabe quanto é difícil enfrentar o Grêmio dentro da arena do Grêmio, porque o Grêmio vai tentar se impor um jogo, impôs, mas o Ceará consegue sair do empate dessa partida e é muito importante pro Ceará esse empate. É isso. A gente tem um ditado até que fala que um bom time começa por um bom goleiro, né? E a gente sabe que o Fernando Praz é um excelente goleiro e tem feito a diferença até mesmo na conquista da Copa do Nordeste aí. E aí eu já jogo a pergunta também para o Fábio. Como que você viu esse empate agora para as duas equipes, tecnicamente falando? Então, galera, só para corrigir, o jogo foi no Castelão. O Foi no Ceará Castelão. foi. Ah, E, assim, bom, o Ceará vinha da derrota contra o Sport, fora de casa na Ilha do Retiro, e o Grêmio vinha da vitória por 1-0 em casa contra o Fluminense. As duas equipes vinham em momentos distintos, porque ambos precisavam muito da vitória. O Grêmio, pelas suas ambições, é um time que é candidataço ao título, pelo time que tem, pelo trabalho que tem, pela continuidade que tem. Você estava falando do Roger Machado no Bahia, ele começou o trabalho do Palmeiras em 2018 e começou o trabalho do Grêmio em 2016. Então, é um trabalho que já vem há algum tempo. E, bom, é um título que falta, esse Brasileirão. Então, eles precisavam dessa vitória porque era um adversário inferior a ele e eles precisavam para começar a dar sequência, né, de vitórias. E o Ceará precisava se recuperar da derrota dele contra o Sport, né? É um time que a gente veio comentando, ele não pode desperdiçar pontos em casa porque é um time que vai brigar pelo rebaixamento, então ele precisa fazer uma gordurazinha ali. E eu acho que o resultado foi ruim para os dois, né? O Grêmio saiu atrás, o Ceará teve ali a vitória até o final do segundo tempo, onde saiu o gol do Tassiano. E, bom, eu não acho que foi um resultado injusto para nenhuma das partes, mas também não ficou bom para ninguém. Atrapalhou tanto o Grêmio nas suas ambições, né? Agora já não é mais 100%, já está 2 pontos atrás do Atlético Mineiro, que talvez nesse momento seja o principal candidato ao título. E para o Ceará também só tem 1 ponto em 2 jogos, não é bom, é campanha de contra o rebaixamento mesmo. E as duas equipes têm que se recuperar na próxima rodada. é isso. Então, gente, corrigindo o que eu falei antes, o jogo foi no Castelão, a minha memória não é muito boa. Então, agora a gente vai falar também um pouco sobre o jogo de Fluminense e Palmeiras, que foi no Rio de Janeiro, agora eu acertei. E foi um jogo morno, né? Que até os comentaristas foram ali dar o craque da rodada, não tinha muito para quem dar. Acabou ficando com o Luiz Adriano, né? Que acho que ganhou pela última bola ali que o Lucas Lima passou para ele, ele quase fez, mas não fez. E aí eu quero começar pelo Lucas e perguntar para ele o que você achou desse jogo, que foi bem complicadinho de apitar, muitas faltas, muita paralisação ali, e queria saber sua opinião. Eu acho que a parte das faltas pegou muito, principalmente no segundo tempo. Eu não sei, acho que o jogo terminou com mais de 50 faltas, algo nesse nível. Nesse nível, E acabou deixando o jogo bem truncado, bem pior. O primeiro tempo, para quem assistiu, foi algo melhor para assistir. Só que as alterações que o Lucha fez no time, acho que, claro,
para poupar, vai ter uma maratona de jogos, acabou de sair de uma final. Eu acho que acabou piorando a qualidade do elenco do Palmeiras, jogou pior do que jogou nas finais contra o Corinthians. E no segundo tempo também as alterações conseguiram piorar mais. Eu não sei o porquê que até acabou colocando titulares como o William, como o Patrick de Paula, por exemplo, que vinha sendo titular. E aí fica um pouco complicado. A proposta do Palmeiras era apertar a saída de bola do Fluminense. Por algumas vezes funcionou, teve boas chances com isso. Mas as faltas, o jogo um pouco truncado acabou prejudicando os dois times. E o gramado do Maracanã também, que acho que tem que ser ressaltado negativamente, novamente, que o Flamengo jogou domingo lá e teve essa reclamação de novo. E aí a gente tem aquela história do mando de campo, né? Que sem a torcida acaba tendo menos impacto o estádio. E dessa vez o Maracanã está tendo um impacto negativo para os dois times que jogam, né? Acho que assim fica um pouco complicado para a gestão dos times. Sim, com certeza. Lembrando que o jogo foi difícil de apitar, como a gente falou, foi um jogo mais truncado, mais complicado, mas os 2 gols foram belíssimos gols, né? Queria só destacar isso também, que até o gol do Fluminense foi bem no ângulo ali, bem bonito. E, Léo, eu queria perguntar para você, aproveitando, falar um pouquinho também na parte técnica e tática do jogo, e queria saber de você, para quem você acha que pesa mais esse empate? Pesa mais para um Palmeiras, que ainda não fez seu primeiro jogo, essa foi sua estreia depois do Campeonato Brasileiro, enfim, ou depois do Campeonato Paulista, ou pesa mais para o Fluminense, que já perdeu o primeiro jogo e queria uma vitória? Queria saber a sua opinião. Olha, pesa muito pros dois. Mas como você falou que o Fluminense não teve um resultado positivo na primeira rodada, acho que nesse momento vai pesar mais pro Fluminense. O Fluminense vai pesar mais porque o próximo jogo, se eu não me engano, é contra o Internacional. Então, para um time que não vem jogando bem desde o Campeonato Carioca e sofre ali com perda de um, perda de outro, ganha de um jogador, ganha outro, sofre mais o Fluminense com esse empate. Falando um pouco sobre o jogo, eu gostaria de entender o que acontece pro Palmeiras, porque tem jogadores de qualidade, mas não rende. Você tem ali o Bruno Henrique que não joga desde 2018, né? Quando foi sua melhor fase no elenco. O Rony não engrenou até agora. Zé Rafael também não fez nenhuma partida boa ainda. E o Luiz Adriano é difícil até de falar, porque ele é um centroavante, ele se apresenta para todas as jogadas, mas não tem quem enfia essa bola para ele. Não tem quem acha o Luiz Adriano dentro da área. Tanto que hoje, quando o Zé Rafael tocou para ele fez qualidade o gol. Foi um gol até bonito. O Gingo fez o jogo de corpo e fez um gol. Então o time do Palmeiras tem que melhorar muito. Vendo o jogo, eu me pergunto o que é que esse time faz durante a semana. Se ele treina, por exemplo. Porque eu acho que esse time não treina para jogar assim contra o Fluminense no Rio de Janeiro, com todo respeito, mas esse time tinha que jogar muito mais bola do que tá jogando hoje. O empate vai pesar mais pro Fluminense, mas pro Palmeiras também. Porque se jogar assim, o resto do campeonato vai ficar difícil brigar lá em cima. Porque nessa temporada a gente tem mais equipes aí para brigar pelo título e pelas vagas de Libertadores. E lembrando que a torcida, e eu acho que grande parte da imprensa também coloca um peso bem grande também no Palmeiras, por ter esse elenco que você mesmo falou. Antes de eu passar... Foram 51 faltas, né, pra deixar bem claro. 51 faltas, gente. Isso não é pouco. Antes de eu passar a palavra para o Fábio, eu queria só saber de vocês se vocês concordam com a escolha do craque da rodada, seu Luiz Adriano. Todo mundo de acordo ou vocês dariam para outra pessoa? Não? Não tá de acordo? Eu daria para Edenilson. Que foi o autor do gol do Fluminense, certo? Foi um golaço mesmo, realmente, gente. Ele também estava na briga, se eu não me engano, mas ele acabou sendo eleito pela galera e os comentaristas aí foram, acho que no embalo também. Não, eu acho que foi o Edenilson também. Foi mais importante pro Fluminense do que o Luiz Adriano. Tava jogando bem até sair também. Como a gente disse, foi um jogo morno, né? Então acho que o craque do jogo, inevitavelmente, já que tem que escolher um,
ia para o autor de um dos gols. Mas, para mim, o que pesa contra o Luiz Adriano é que ele perdeu o gol da vitória do Palmeiras. Então, eu ia de Denilson tranquilamente. Mas... Ele vai sonhar com esse gol de noite, eu tô achando, viu, Luiz Adriano? Agora, o Lucas Lima, coitado também. Agora, Fábio, eu queria passar a palavra para você. Queria saber sua opinião sobre a parte técnica e tática dessa partida entre Fluminense e Palmeiras. Bom, primeiramente eu gostaria de exaltar o trabalho do Odair Hellmann. A gente sabe, é só olhar a escalação de hoje do Fluminense que você vê que o Fluminense é um time muito limitado, muito. O elenco é muito fraco. E o Odair Hellmann conseguiu, em trancos e barrancos, colocar o Fluminense na final do Campeonato Carioca, fazer jogos apertados com a equipe do Flamengo, que era muito superior. Fez um jogo apertado com a equipe do Grêmio fora de casa. De novo hoje, conseguiu um empate heróico contra o Palmeiras, que é um time muito superior. E, assim, na medida do possível, apesar de ter feito um ponto em 2 jogos, a equipe está rendendo muito mais do que você esperaria dela. O jogo foi truncado, como os dois ressaltaram, né? 51 faltas, foi um jogo muito parado, mas assim, o Palmeiras começou bem o jogo, depois do gol deu uma parada. Eu acho que eu não entendi muito bem, talvez tenha sido falta de ritmo, talvez eles estavam tentando se poupar, mas... E aí tomaram um gol. O Palmeiras tem uma equipe que é muito fechada, muito boa defensivamente. Os 2 zagueiros reservas é Vitor Hugo e Luan. São 2 zagueiros de primeira linha. Mas assim, acabaram tomando um gol de uma jogada de bola parada ali, uma bola cruzada na área, bem dominada pelo Edenilson, que virou e bateu forte, contou com desvio ali ainda no Vina para a bola passar pelo Jailson. E depois disso, para mim, eu acho que o jogo acabou. Depois disso, as duas equipes, acho que estava ok para as duas o empate, elas aceitaram. Não teve mais tanto lance de perigo. No segundo tempo, por mais que as equipes tivessem posse, por mais que elas trocassem passes, elas não chegaram ao gol. Eu não lembro de nenhuma grande defesa, tanto de Muriel quanto do Jailson no segundo tempo. Não teve. Então o segundo tempo, não teve jogo, basicamente. Foi falta e passe pro lado. Na única jogada mais, como que eu posso dizer, contundente da segunda etapa foi a bola que o Lucas Lima achou um passe sensacional pro Luiz Adriano. Ele ali meio que de costas, conseguindo um tapinha ali por cima dos marcadores do Fluminense, colocar o Luiz Adriano em condição para fazer o gol e ele bateu para fora. Mas fora isso, o jogo foi muito ruim. Eu olho pro Palmeiras e eu fico pensando, bom, você olha no elenco, Zé Rafael, Lucas Lima, Gustavo Scarpa, tem jogador de muita qualidade para fazer a armação do time, mas o time não tem armação. É como o Léo disse, parece que o time não treina, eu não sei o que. O time tem muito problema para construir jogadas, e isso é o principal problema do Palmeiras esse ano. Sim. Pensando aqui o da meada, vale destacar também que o Palmeiras tem muita falta de poder de reação. Começou perdendo pro Corinthians e não conseguiu empatar. O único jogo que o Palmeiras virou foi contra o Mirassol e segue sem vencer um time da Série A nessa temporada. Tem razão. Isso é um bom ponto que você colocou também, porque já não é de hoje que o Palmeiras não tem esse poder de reação. Acho que, olha, gente, minha memória, tá? Eu vou chutar aqui, mas se eu não me engano, a última virada que o Palmeiras deu, assim, no Campeonato Brasileiro na Série A foi ano passado ainda com o Mano Menezes. Na estreia do Mano Menezes. Na estreia do Mano Menezes, exatamente. Tá vendo? Minha memória não tá tão ruim. E falando um pouquinho da zaga que você falou do Palmeiras, a gente tem que lembrar que, como o Fábio falou, os zagueiros reservas são o Luan e o Vitor Hugo. E o Vitor Hugo que veio da Itália, que é conhecida por uma formação defensiva particularmente boa, né? Então, não é uma zaga ruim, a zaga do Palmeiras, que tem como titular principal o Gustavo Gomes e o Felipe Melo, que agora é zagueiro, que antes era volante. E agora, gente, a gente está chegando aqui no nosso finalzinho já do nosso debate, que eu achei que foi bem produtivo. E aí eu queria passar aqui rapidinho só algumas colocações da nossa tabela do Campeonato Brasileiro até agora. Lembrando que temos equipes que ainda não fizeram os 2 jogos, né? Muito também por causa dessa situação do coronavírus, que a gente sabe que está complicando aí também, e que o campeonato pode estar ameaçado por causa disso, então a gente tem que ficar de olho nessa situação das equipes
infectadas com coronavírus. Então, em primeiro lugar, a gente tem Atlético Paranaense, com 6 pontos, seguido pelo Atlético Mineiro também com 6 pontos. Em terceiro, o Grêmio. E em quarto, o Atlético Goianiense. O Grêmio com 4 pontos e o Atlético com 3 pontos. Aí na zona de rebaixamento nós temos o Goiás, que acabou não jogando contra o São Paulo na última rodada, Coritiba, Fortaleza e o Flamengo. O Flamengo é o lanterna por enquanto. A gente sabe que muita coisa vai mudar, porque tem muitas rodadas ainda para acontecer, mas por enquanto é esse o cenário que temos aqui no Campeonato Brasileiro. Meninas, queria saber se vocês têm alguma coisa para falar, se vocês querem abrir o coraçãozinho de vocês, ou se a gente já vai se despedir da turma que assistiu a gente até agora. É só fazer, me permite a palavra, algumas observações individuais também no Palmeiras. Eu acho que o Marcos Rocha defensivamente segue sendo o Marcos Rocha de sempre, tenta auxiliar no ataque e na defesa, mas hoje foi um pouco mais lento na reposição, acho que bem mais lento na recomposição. O Zé Rafael, ele tentou, que nem o Fábio falou, a história do camisa 10, que o Palmeiras tem saudade do Moisés, por exemplo. O Zé Rafael tentou ser um homem meio campista, deu assistência, tem que lembrar disso, se eu não estou enganado. O Vinha segue tentando bons cruzamentos, mas ainda falta um pouco de técnica, às vezes um pouco de sorte. Mas eu acho que é basicamente isso no Palmeiras. E do Fluminense também, pouco individualmente a exaltar. O Ganso, ele entrou no segundo tempo, você vê que ele ainda tem toda aquela técnica. Se tiver vontade, às vezes dá para engrenar. O Nenê, eu acho que ainda segue sendo o principal jogador do Fluminense na temporada. É o artilheiro e hoje também não jogou mal. Mas eu acho que é isso. E agradecer a participação, já que está na despedida. É isso, então, pessoal, queria agradecer todo mundo que assistiu a gente até agora. Lembrar todo mundo também de acessar o nosso portal futebolnaveia.com.br, porque lá com certeza vocês vão ficar informados sobre o futebol no mundo inteiro. Também procurar aqui no nosso canal no YouTube, porque temos debates sobre a rodada anterior. Amanhã com certeza vai ter debate sobre a rodada de quinta-feira. E temos debate sobre vários campeonatos também. Se vocês procurarem, tem um conteúdo bem legal aqui no nosso canal no YouTube. Então, pessoal, muito obrigado pelo debate, que foi muito bacana, pelas informações que vocês trouxeram. Até a próxima, pessoal. A gente se despede aqui. E é isso, não deixem de acompanhar a gente.